Mateus 14, do 22 ao 36, o texto diz assim, eu vou ler na versão NVI. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e lhe trouxeram os seus doentes, suplicavam-lhe que apenas pudesse tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Amém? Até aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos as direções necessárias para a nossa vida. Eu gostaria de falar sobre essa realidade. Ano novo, vida nova, porque nós precisamos sim, não apenas entrar num ano novo, mas todos os dias vivermos uma novidade de vida no Senhor. Esse período entre Natal e Ano Novo é um período que as coisas ficam mais tranquilas, a gente sossega um pouco mais, geralmente as empresas param, o comércio fica estagnado, e é uma excelente oportunidade para você fazer um levantamento da sua vida, uma análise, para que de fato, quando nós entrarmos em 2022, nós possamos tomar decisões que nos levam a viver uma nova vida, algo que Deus tem preparado para cada um de nós. O texto que nós lemos é um texto clássico, e como alguns outros momentos na vida dos discípulos e na vida dos personagens bíblicos, nós vamos encontrar tempestade. Tempestade fala de problema, tempestade fala de risco, tempestade fala de algo que nos ameaça, ou seja, tempestade é algo que nós todos nos identificamos. Se eu perguntar aqui para vocês, teve tempestade em 2021? Eu acredito que todos levantarão a mão. Pergunta aí para quem está do seu lado. Teve tempestade em 2021? Teve. Tempestades chegam, tempestades vão. Nós estamos aí em 2 anos de pandemia, mas escute bem. As tempestades da vida, elas são extremamente importantes para evidenciar nosso coração, nossa fé, aonde estão os nossos alicerces. Tempestades são positivas, porque tempestade também nos coloca numa situação de dependência,
de recapitulação, de avaliação. As tempestades têm o seu papel importante. Davi foi um homem que passou por muitas tempestades. E no Salmo de número 3, ele vai dizer assim: Senhor, muitos são os meus adversários. Muitos têm se levantado contra mim. Senhor, eles estão dizendo que o Senhor não vai me ouvir. Tempestade. Mas ele continua na sua oração do Salmo 3 dizendo: mas tu, Senhor, és meu escudo, és a minha força, és quem me protege, és quem me faz andar de cabeça erguida. Ou seja, os problemas existem, mas eles servem para mostrar aonde nós estamos alicerçados. E naquela ocasião, Davi deixou bem claro: tem problema, tem inimigo, tem adversidade, tem tempestade, mas eu estou confiando no meu Deus. E se nós queremos, de fato, viver um ano novo, com vida nova, eu quero colocar aqui 3 proposições para vocês levarem para esse ano que estará se iniciando em poucos dias. O texto diz que Jesus, ele insiste com os discípulos para que eles entrem no barco e vão para o outro lado. Se você pegar o contexto, você vai ver que Jesus havia ali acabado de fazer um grande milagre. Foi a primeira multiplicação de pão e peixe. Gente, nós não estamos falando de um milagre que acontece todo dia. É claro, hoje nós temos a Bíblia toda, todas as histórias registradas, então todos aqui nesse ambiente sabem que Jesus multiplicou o pão e o peixe. Agora você imagina, num contexto onde não tem alimento industrializado como era 2000 anos atrás. As pessoas, elas padeciam para conseguir o seu alimento todos os dias, era algo raro. Eles já ouviam falar que houve uma multiplicação de pão no tempo dos grandes profetas Elias e Eliseu, mas nunca mais ouviram falar isso. De repente, tem alguém fazendo milagre, eles estão seguindo Jesus, ouvindo Jesus, e na frente deles, uma grande multidão de mais de 5.000 pessoas é alimentada com pão e peixe. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que aqueles homens, aquelas mulheres, eles queriam colocar Jesus já como o líder político da nação de Israel, porque eles esperavam um Messias político que vinha libertar eles ali do regimento de Roma. E eu imagino que os mais empolgados, sabe quem era? Os apóstolos, os 12. Eles jogando lenha na fogueira, querendo que Jesus, mas não era o tempo de Jesus se revelar ainda. Então Jesus insiste com os discípulos: entrem no barco, vão para outro lado, eu vou despedir a multidão. E o texto diz assim: tendo despedido a multidão, Jesus subiu para o alto do monte para orar. Você sabe que Jesus é o Filho de Deus, é o Deus encarnado. E vários momentos nós vamos ver essa cena. O Filho de Deus se isolando para um momento de oração. Falar com Deus. Se o Deus encarnado, enquanto o homem orava, quem somos nós, falhos, errantes, pecadores, para não levarmos a sério a oração? Precisamos levar a sério a oração. Mas o texto diz assim: alta madrugada, há uma tempestade no mar, o barco está sendo fustigado pelas ondas, os discípulos, alguns deles experientes naquele mar, não conseguiam dar jeito, não conseguiam sair do lugar, mas o texto diz: Jesus vai ao encontro deles andando por sobre as águas. Você imagine, naquele breu, uma tempestade assustadora, aquela escuridão absurda, aparece um vulto no meio das águas, caminhando por sobre as águas. O grito deles foi: há um fantasma. Por quê? Os romanos sempre inventavam algumas histórias para assustar a exploração marítima. Sereias, monstros marinhos, inclusive fantasmas, né? E eles imaginavam: é um fantasma, mas daquele vulto vem uma voz que eles conhecem: ei, coragem, não tenham medo, sou eu. E daí Pedro se posiciona, presta atenção nisso. Pedro se posiciona: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, mas eu quero ir vivendo o milagre. Eu quero ir desfrutando algo sobrenatural. Eu quero ir por cima das águas. E o texto diz que Jesus só dá um comando para ele: vem. Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Presta atenção nisso. Deus deseja que nós venhamos desfrutar o sobrenatural, assim como Pedro fez.
E a primeira proposta que nós precisamos entender, se queremos a nova vida no novo ano, é isso. Para viver o sobrenatural, nós precisamos estar focados em Jesus, ouvindo o que Ele está falando, observando o seu comando. Por quê, pastor Lediel? Porque toda a nossa vida será pautada por onde nós colocamos a nossa fé. Pedro, ele estava, como todos os discípulos, assustado com o vento, com as ondas, com o mar, mas quando Jesus aparece dizendo, não temas, sou eu, pode vir, ele crê naquilo, ele foca em Jesus e ele vai. Mas é claro, o texto continua e evidencia isso que eu estou falando, porque o texto diz assim, mas tendo reparado na força do vento, ele começou a afundar. Muitas vezes, nós até iniciamos os nossos anos bem. A gente faz a lista, né? 2022 vai acontecer isso, aquilo. 2022 eu preciso colocar um propósito de ouvir mais o Senhor. Então eu vou ler minha Bíblia toda. Não, 2022, desde o primeiro dia de janeiro, eu vou tirar o meu momento de oração. 2022, eu vou me consagrar mais. 2022, eu vou resolver esse problema da minha vida. E sabe o que acontece? A gente começa muito bem assim como Pedro. Porque a gente olha para Jesus. A gente decide obedecer o Senhor Jesus. E a gente começa a viver o sobrenatural. Só que, escute bem, não é porque você colocou no seu coração o desejo de obedecer e servir ao Senhor, que o vento vai parar, que a tempestade vai parar. Escute bem o que eu vou te dizer. Seria excelente se todos nós aqui fizéssemos propósitos de intensificar a nossa vida espiritual já nas primeiras horas de 2022. Mas escute, o inferno não vai parar. A pandemia não vai parar por causa dos crentes consagrados. Mas o comando de Deus continua de pé. Vem. Porque mesmo com a circunstância desfavorável, nós podemos sim caminhar sobre as águas. E isso Deus deseja para a nossa vida. Só que daí Pedro comete o erro que muitas vezes nós cometemos. Quem sabe se você trazer a sua memória lá, janeiro de 2021, como começou, parece tudo bem certinho. Quando que eu me perdi? Quando que o trem descarrilhou? Assim como Pedro, chegou um momento, ou nesse ano, ou na sua vida, onde você tirou o foco de Jesus, e você começou a colocar fé na circunstância. Mas está difícil mesmo, as ondas são muito grandes, o vento é muito forte, e quando ele tira os olhos de Jesus, coloca os olhos na tempestade, Pedro começa a afundar. Presta atenção, porque a nossa vida toda, nós vamos ter essas duas opções. Ou nós acreditamos na palavra de Jesus, olhamos para Jesus, obedecemos seus ensinos e nós vamos todos os dias triunfando, superando, lutando, mas vencendo, ou nós colocamos fé na circunstância e padecemos e afundamos. A Bíblia toda. Basta você olhar para um Noé. Está ali a população rindo dele. Ele decide ouvir o Senhor. Está ali um Davi, o gigante está ali. É real, é verdadeiro, já assustou todo o exército. Ele decide olhar para o Senhor. Está aqui um Jairo, onde ele chama Jesus para ir à sua casa porque a sua filha está morta. E daí no meio do caminho alguém diz, ô Jairo, nem incomoda mais o mestre, porque a sua filha já morreu. E Jairo ali ele tem a opção, ou ele ouve as palavras negativas daquela pessoa, ou ele olha para Jesus e confia em Jesus, daí Jesus olha para ele e diz, ei, crê somente, escolhas. A minha palavra para você é, se deseja viver novidade de vida no ano novo, escolha olhar para Jesus, obedecer Jesus, seguir a palavra de Jesus, e daí sim vai dar tudo certo. Amém? O texto também vai nos dizer que Pedro, quando ele está afundando, ele sabia o que deu certo,
Porque quando ele obedeceu Jesus, ele estava andando sobre as águas. E ele não espera morrer afogado, né? Senhor, salve-me. Jesus vai, socorre, eles entram no barco. Interessante, o texto diz assim, quando eles entram no barco, o mar se acalma. Se nós precisamos, de fato, acreditar naquilo que a palavra de Deus diz para viver um ano novo, nós deveríamos todos os dias entender que não há limites para o agir do nosso Deus. Não há limites para o agir do nosso Deus. Escute, se você deseja viver realmente a novidade de vida e um ano novo, uma vida nova, não se conforme com aquilo que Deus já fez na sua vida, no sentido de estagnação, está bom, seja grato, viva o contentamento, mas saiba que Deus ainda tem muito mais para fazer. A palavra toda, de Gênesis a Apocalipse, evidencia um Deus que não tem limites. E a circunstância, o ambiente onde nós estamos inseridos, procura o tempo todo diminuir a nossa fé e fazer com que a nossa racionalidade, a lógica humana, faça com que nós venhamos compreender Deus de acordo com o tamanho da nossa cabeça. Eu acho lindo esse texto porque, assim, quando nós observamos um Pedro que era pescador, ele teve que ir muito além da lógica humana para viver o milagre. Ele sabia, conhecia aquele mar da Galileia de ponta a ponta, ele sabia que se ficar em pé vai afundar, mas ele desfruta de um milagre, ele desfruta de algo novo, ele desfruta de algo surpreendente, talvez um dos poucos homens de toda a história da humanidade que caminhou sobre as águas. Sabe por quê? Porque ele decidiu ir além, não colocar limites no agir do seu Deus, e viu o sobrenatural acontecer. Na nossa vida, meus irmãos, sempre vai ser assim. Tá? Se nós tentarmos colocar Deus aqui dentro da nossa cabeça, não, eu preciso entender para crer, nós vamos estar comprometendo tantas coisas lindas que Deus tem para a nossa vida. Nós precisamos, sabe o quê? Nós precisamos ter fé, ter ousadia, dar esses passos que Deus nos convida a dar, mesmo não entendendo, mas tendo a certeza, Ele está mandando, eu vou obedecer para viver, porque não há limites para o agir do Senhor. Então, assim, quer viver essa novidade de vida? Comece já 2022, quebrando paradigmas, indo muito além da sua racionalidade, fazendo coisas, quem sabe, diferentes que você nunca fez na questão do exercício da sua fé. Vá além, ultrapasse barreiras, se dedique mais, porque Deus quer se revelar de uma maneira nova para você e para mim, para todos nós, e nós precisamos ir além. Eu fico imaginando a cena, quando Jesus bota os discípulos no barco e diz, ei, vão para o outro lado e eu vou me encontrar com vocês lá. Talvez alguém diz, ué, será que Jesus combinou com algum barqueiro para levar ele lá? Não, mas será que Jesus vai contornar todo o mar da Galileia para nos encontrar do outro lado? Eles ficam imaginando, eu acredito, que nenhum deles esperava que Jesus fosse caminhando por sobre as águas. Mas esse é o nosso Deus. Ele age, escute isso, ele age de maneira imprevisível. O nosso Senhor age de maneira imprevisível. E as histórias que nós temos aqui na Bíblia revelam isso. Por exemplo, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Uma viúva perde um filho. Aqui nós temos um quadro de extrema vulnerabilidade, porque uma mulher que é viúva já naquele tempo, é uma mulher que não tem voz, não tem vez, perdeu o seu papel social, mas, nesse caso, ela tinha um filho homem. Ela coloca toda a expectativa no filho homem, e esse jovem vem a falecer. Interessante. Tem casos onde Jesus vai atender alguém porque foi chamado, como no caso de Jairo que eu citei. Agora, tem casos, como esse da viúva de Naim, que Jesus vai socorrer aquela mulher sem ninguém ter pedido nada. Na verdade, é a conexão com os céus. Lá tem alguém passando uma dor, sofrendo, alguém passando uma necessidade. Jesus decide sair da sua rota 50 quilômetros, vai até Naim, e o texto diz assim,
Quando chega lá, Jesus chega com os seus seguidores. E a viúva, ela está com toda a população da cidade saindo para enterrar o jovem lá no lado de fora. As pessoas não eram enterradas dentro dos muros, eram enterradas de fora, e fazia-se um cortejo onde tinha as carpideiras, mulheres profissionais para chorar, para se lamentar, para mostrar que era uma pessoa importante que estava morrendo. A viúva ia na frente, o caixão, a viúva e todas as pessoas iam seguindo. E o texto diz que Jesus agora vai chegando em Naim com os seus seguidores, com os seus discípulos. Interessante. A lógica diz, pelos costumes da época, se Jesus seguisse a lógica racional da época, ele deveria simplesmente ir para o fim da fila e seguir o cortejo fúnebre. Mas o que Jesus faz? Jesus vai direto conversar com a viúva. E Jesus diz assim para a viúva que acabou de perder um filho e está ali dentro do caixão: mulher, não chore, não chore. Qual a lógica de falar para uma mãe que está perdendo um filho, não chore? Uma vez eu falei aqui, se eu estivesse lá com Jesus, eu tinha dado um cutucão na costela dele e falar: Jesus, por favor, eu sou psicólogo, se essa mulher não chorar agora, ela não vai viver o luto, essa mulher vai desenvolver doenças, deixa ela chorar tudo agora. Só que a gente fala, naquilo que eu estou dizendo, a limitação racional humana. Jesus, ele tem autoridade para dizer para aquela mulher: não chores, porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele age de maneira inesperada. E se não bastasse, Jesus, além de conversar com uma mulher mandando ela não chorar, Jesus toca no caixão. Como rabi, ele não deveria tocar no caixão, porque ele era um rabi, um raboni, um mestre, estaria se contaminando. Mas ele faz uma terceira coisa mais assustadora. Jesus começa a conversar com o defunto. Jovem, ô jovem, levanta. E a vida entrou naquele jovem e ele reviveu. Agora, você imagine a cena. Se Jesus chega para fazer esse milagre e tem alguém dizendo: não, Jesus, você não pode conversar com a viúva, vai para trás. Não, Jesus, você não pode tocar. Está maluco? Vai conversar. Ei, às vezes a gente faz assim. Às vezes nós colocamos expectativa no agir de Deus, segundo o nosso achismo, as nossas vontades limitadas, os nossos desejos terrenos, muitas vezes os nossos desejos pecaminosos, e a gente quer que Deus haja daquele jeito. Só que o nosso Deus, Ele é Senhor dos senhores, Ele é soberano. O nosso Deus não é como esses deuses de barro e de gesso. O nosso Deus não anda em cabresto. O nosso Deus, Ele faz o que Ele quer. E é nós que precisamos conformar a nossa vontade com Ele. Sabe por quê? Porque esse é o melhor caminho. Tudo o que Ele faz é bom, perfeito e agradável. E se nós, de fato, deixássemos Ele trabalhar em nós da maneira dEle, nós seríamos muito mais abençoados e felizes. Essa é a verdade. Então, que 2022 seja um ano onde você dê liberdade ao Espírito Santo de Deus para te surpreender, para fazer coisas novas e diferentes. Por favor, pare de ficar olhando para o lado e fazendo comparação. Muitas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida por causa da comparação. A gente olha para o fulano e a gente diz: Deus, mas na vida do fulano, o Senhor fez assim, assim, assado. Na minha vida tem que ser assim, assim, assado também. Não, não. Você é único. Não existe ninguém nesse mundo igual a você. A história de vida que você tem é diferente de qualquer outra pessoa. Aquilo que você já vivenciou, por onde você já passou, quem sabe os traumas que você vivenciou, é você. Mas tudo isso, na mão de Deus, pode resultar num propósito lindo, glorioso e abençoado para a sua vida. Portanto, diga: Senhor, cumpra em mim o teu querer e usa a minha história, os meus dons, as minhas habilidades, o meu saber, para que eu venha viver os teus propósitos, mas queira viver os propósitos de um Deus que não tem limites no seu agir. Quando eu falo também sobre esse assunto, que não há limites no agir do Senhor,
Eu quero incentivar você a colocar fé no Senhor Jesus, naquilo que precisa acontecer e as suas forças não dão conta. Aquilo que precisa acontecer, que nós chamamos de milagre, porque não tem dinheiro, não tem conhecimento, não tem esforço humano que dê conta. Ei, lembre-se disso, para o agir do nosso Deus não há limites. Os textos da Bíblia mostram isso. Um Deus que estava andando sobre as águas, um Deus que acalmou a tempestade, um Deus que abre o mar, um Deus que fala com os animais do mar. Esse é o nosso Deus. Esse teu problema, que alguém disse que não tem solução, essa pessoa falou na perspectiva humana, limitada e racional. Mas lembre, para o nosso Deus não há limites. Ele pode, Ele pode, Ele pode. Confia nesse Deus. E por fim, meus irmãos, a terceira verdade que eu gostaria que vocês levassem para esse ano novo é que vocês venham todos os dias superar o medo. Venham todos os dias superar o medo. As palavras de Jesus ali no verso 27 são maravilhosas. Porque Jesus sabe que quando a tempestade vem, quando a circunstância é desfavorável, quando nós estamos correndo algum tipo de risco, nosso Deus sabe que o medo tende a dominar o nosso coração. É simples você ver isso na prática. 2000 anos depois, uma pandemia gerou medos absurdos no coração da humanidade. Medos. Conheço pessoas inteligentíssimas, doutores, que estão com medo de sair de casa. Conheço pessoas que comprometeram toda a sua rotina social com medo da morte. Medo. Sempre quando uma tempestade chega, um problema surge, o medo tende a chegar junto. Mas escute, o medo não vem sozinho. Porque o medo, ele sempre compromete a nossa qualidade de vida. E o medo, ele traz todos os agentes que nos faz perder. Perder a fé, perder a esperança, muitas vezes perder bens, perder coisas preciosas, medo. É por isso que nós não devemos ser regidos pelo medo. Mas você pode estar aqui dizendo, tá bom, pastor Lediel, já entendemos que o medo é algo ruim, que quando o medo assume o trono do coração da vida, nós nos damos mal. Mas será que você não está enxergando a realidade do mundo, pastor Legiel? Variantes de um vírus surgindo aí todos os meses, pastor Legiel. A inflação subindo, uma desconfiança política e um caos político assolando a nossa nação. Você não vê isso, pastor Lediel? A maldade humana crescendo, assassinatos, morte, roubo e toda malignidade aí parece ganhando mais força. O senhor está cego, está alienado? Não. Não estou. E digo mais, desde que o homem caiu, isso tem entrado na humanidade, assolado a humanidade, prejudicado a humanidade. Mas também, desde o início, houve uma proposta diferente. Que proposta é essa? Está aqui. Jesus dizendo bem claro, coragem, não tenham medo. Por quê? O que ele diz? Sou eu. Sou eu. Mesmo em meio a todo caos, a toda tempestade, existe, escute isso, existe uma maneira de você viver 2022 sem ser dominado pelo medo. Como, pastor Lediel? Fazendo aliança com aquele que é. Fazendo aliança com Cristo Jesus e convidando Ele a caminhar todos os dias contigo. Se Ele está presente, não tem lugar para o medo.
Se Ele está presente, Ele é soberano, Ele tem o controle, Ele é onipotente. Se Ele está presente, você não precisa temer. Mas pastor Lediel, você não sabe quem se levantou contra mim, o que estão falando de mim, a minha situação financeira, a minha saúde. Eu não sei mesmo, mas nada é maior do que o nosso Deus. É por isso que o salmista no Salmo 23, Davi, ele vai deixar bem claro: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. E daí ele diz assim: porque eu sou um rei muito rico, porque eu sou muito poderoso, porque o meu exército é como a areia do mar, eu não temerei, porque tu estás comigo. E é a única maneira, não existe outra, é a única maneira de nós enfrentarmos os embates da vida sem ser dominado pelo medo. É nós nos agarrarmos em Deus, não sairmos da sua presença e confiar plenamente no que Ele pode e vai fazer. É o único jeito. Então, que nós possamos entrar em 2022 e viver todos os dias de 2022, embasado nessa verdade, que se o Senhor está comigo, eu não temerei. E eu gosto, várias vezes já citei aqui Romanos 8, que a gente encerra o nosso culto dizendo: se Deus é por nós, pois é, isso não pode ser um jargão que nós falamos quando um pastor nos chama, né, a reproduzir a continuação do versículo. Isso precisa ser uma terapia para a nossa alma, porque Paulo ele está dizendo: se Deus é por nós, fica tranquilo que ninguém é páreo para esse Deus. Ninguém é maior do que Ele, ninguém é melhor do que Ele, ninguém é mais capaz do que Ele. Não existe como você perder na batalha que Deus se faz presente. Algo que me assustou: final de semana passado nós estávamos na Bolívia, a gente foi fazer a visita lá para o nosso missionário. Algo que me assustou é como uma parte da cultura boliviana, eles veneram Satanás, o diabo. Algo que começou com os mineiros e veio se desenvolvendo na cultura, e eles chamam o diabo de tio. E eles prestam homenagem ao tio. Eu perguntei para uma das pessoas lá: por que isso? Como isso? Me explica isso. Como que eles vão na igreja, até vão na igreja católica, prestam homenagem ao santo, mas também prestam homenagem ao diabo? E a pessoa diz: pastor, na mente deles é assim, eles sabem que Deus é poderoso, eles querem agradar a Deus, mas eles sabem que o diabo também tem poder, e o diabo tem poder de fazer mal para eles, então eles não querem ficar de mal com o diabo. Então eles fazem alguma coisa para Deus, mas faz também um negócio para o diabo, e oferece homenagem ao diabo. Ou seja, é uma ignorância espiritual, porque se eles conhecessem a grandeza do nosso Deus, eles saberiam que o diabo não faz nada que o nosso Deus não permita. O diabo, ele está limitado. O diabo, ele procura legalidades quando nós o alimentamos com a vida pecaminosa. Mas o nosso Deus é todo poderoso. O diabo não pode nos tocar quando Deus está nos guardando e protegendo. Nisso nós devemos crer, nisso nós precisamos confiar e entrar em 2022 sabendo que, aliançado com Deus, nós já somos mais do que vencedores. Finalizamos dizendo: se por acaso em algum momento de 2022, você não estiver vivendo a novidade de vida que Deus tem para você, se em algum momento de 2022, você colocar mais fé na circunstância, a conta entrou no vermelho, a família não está bem, a profissão está complicada, e você começar a afundar, faça como um Pedro, volte os olhos para Deus, e diga: Senhor, socorre, coloque fé nele, porque ele vai, ele te ajuda, e ele é aquele que nos faz novamente caminhar por sobre as águas. Vamos se colocar em pé. Pastor Lediel, eu creio que 2022 vai ser o melhor ano da minha vida. Amém, que seja mesmo.
Mas não esqueça, escute isso. O ano é composto de mês, que é composto de dia, que é composto de hora, que é composto de minutos e segundos. Ou seja, a maneira que eu vivo a minha próxima hora, lá no fim vai influenciar a qualidade do meu ano. E que você finalize 2022 dizendo, melhor ano da minha vida, por quê? Porque naquela hora, eu resolvi olhar para o Senhor e confiar no Senhor e não nas circunstâncias. Porque eu confiei que o Senhor não tem limites, e Ele tem grandes coisas para a minha vida. Porque eu resolvi me envolver com Deus e não deixar o medo governar o meu coração. Por isso eu posso caminhar de cabeça erguida. Faça isso, e você vai se surpreender com o que Deus fará em 2022. Feche os seus olhos. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos ensina a caminhar de cabeça erguida mesmo em momentos difíceis. Tu nos ensina, Senhor, que nos dilemas e dificuldades da vida que nos assolam, Senhor, nesse mundo tão mau, nós temos em quem confiar, para quem olhar. Nós voltamos os olhos para Ti, Senhor. Mesmo quando a circunstância diz não, mesmo quando o nosso coração caído e enganoso, Senhor, quer se desviar, nós queremos nos apegar em Ti, sabendo, Senhor, que é contigo que nós vamos ver o milagre acontecendo, é em Ti que nós vamos viver novidade de vida e uma vida em abundância, é em Ti, Senhor, que nós romperemos barreiras, viveremos o sobrenatural e venceremos o medo que todos os dias estão na nossa porta. Deus, eu não sei como é que está cada vida que aqui chegou, mas se tem algum coração aqui que está sendo dominado pelo medo, eu peço que o Espírito Santo esteja tocando e gerando vida, confiança, graça, renovo, nova vida. Senhor, aqueles que estão limitando o seu propósito existencial, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra a mente e faça enxergar além, faça enxergar a vida, uma vida em abundância, uma vida próspera, uma vida com um potencial enorme em Ti. Deus, eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre aqueles que estão no meio do furacão. Quem sabe alguns estão nesses últimos dias, Senhor, do ano de 2021, vivendo tempos de tempestades. As ondas estão altas, o vento está soprando, e eles precisam, Senhor, segurar na Tua mão para vencer essas tempestades. Ajude-os para que eles entrem no novo ano, Senhor, confiando plenamente em Ti e desfrutando de uma experiência nova. Que a Tua bênção seja derramada sobre a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fala para quem está do seu lado, o teu Deus é maior que as tempestades, confia nele.